quando eu percebi que a guerra já estava no mundo espiritual, eu me lembro que eu olhei para a parede daquele quarto e eu vi um demônio sentado no trono. Apareceu um demônio naquele trono sentado, e quando aquele demônio sentou no trono, ele estava sentado no trono, e ele começou a rir. Quando eu vi aquele demônio rindo para mim, eu vi que a batalha estava muito grande. Eu falei, o demônio sentado no trono, eu falei, é um demônio de um alto escalão. Júnior Trovão viu o mundo espiritual, viu o demônio sentado rindo dele, ele temeu, mas Deus bradou em seu favor e deu vitória para seu servo. Seja bem-vindo ao meu canal Praticando a Fé, lugar onde você vai ver os melhores testemunhos, pregações e até a profecia para a sua vida. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deus está mandando eu dizer para você, não interna, porque se internar você não vai voltar de lá. Satanás vai querer destruir sua vida. A minha vida tinha uma direção. Aí você fala assim, mas Trovão, você não disse que você só morre se Deus deixar? Lógico, só morro só Deus deixar, mas existe uma direção que Deus dá para que a minha vida permaneça. Trovão, você tem base para isso? Tenho. Você lembra do profeta novo? A direção de Deus para a vida dele é siga reto, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda, e não ouça ninguém no caminho, não dê ouvido a ninguém. O que eu já te falei é suficiente. E a Bíblia diz que o profeta novo vai ouvir o profeta velho, e da boca do profeta velho dizia, mas eu também sou de Deus, eu tenho a palavra de Deus na boca, e a Bíblia vai dizer que ele vai sair do caminho, ou seja, ele vai sair da direção, e quando ele sai do caminho que Deus mandou ele ir, a Bíblia diz que a besta fera comeu ele. Ou seja, a vida daquele profeta novo dependia, a sua sobrevivência dependia da sua obediência. Então existem momentos da nossa vida que a nossa vida depende da nossa obediência. Se nós obedecemos, nós continuaremos vivos e na presença do Senhor, mas se nós desobedecermos, a nossa vida pode ser encurtada na terra. Tanto que é bíblico. Lembra de Provérbios? Honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Ou seja, se eu honro, o efeito é prolongar. Se eu desonro, o efeito da minha vida é diminuir. Então tudo está dentro de uma condicional. Salmo 34:7. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Ou seja, a condicional para ter a proteção divina, eu tenho que temer a Deus, para que o anjo do Senhor acampe ao meu redor e me guarde. Então há uma condicional. Isto quer dizer que não é todos os crentes que tem o anjo do Senhor acampado, só tem quem teme. Então, eu tinha aquela direção, ele disse, pastor, não faça isso, não interne, e eu não internei. Irmãos, quando chegou dentro daquela fazenda, eu me lembro que quando eu saí do hospital, eu fui só para tomar o ar. Eu me lembro que aquele oxigênio faltou durante 1 minuto. Você sabe o que é ficar 1 minuto sem oxigênio? Fui eu. 1 minuto sem ter oxigênio, fui eu. Foi a coisa mais agonizante da minha vida. Eu acho que nem quando eu tomei tiro, eu fiquei tão agoniado daquele jeito. Foi a coisa mais agonizante. E por quê? Porque aquilo ali não estava só no campo físico. Eu me lembro que quando Deus me fez eu respirar, eu me lembro que quando eu cheguei naquela fazenda, foi uma noite difícil, eu não conseguia dormir direito, e os irmãos orando, a missionária Silvana Santos, ela falou, pastor, eu vou abrir agora um jejum de 24 horas pela sua vida, e a cada 6 horas eu estou vindo aqui te orar. Foi uma batalha, foi quando eu permiti que comunicasse também a minha família, porque quando eu percebi que a guerra já estava no mundo espiritual, foi quando no segundo dia, eu estava ali na fazenda sendo cuidado, eu me lembro que eu olhei para a parede daquele quarto e eu vi um demônio sentado no trono. Apareceu um demônio naquele trono sentado, e quando aquele demônio sentou no trono, ele estava sentado no trono, e ele começou a rir. Quando eu vi aquele demônio rindo para mim, eu vi que a batalha estava muito grande. Eu falei, o demônio sentado no trono, eu falei, é um demônio de um alto escalão. O nível está muito alto dessa guerra. E foi quando eu comecei a pedir ajuda a meus familiares, contei que eu estava precisando. Minha família entrou em oração, minha mãe entrou em oração, meu pai entrou em oração, meu pastor estava em oração, as pessoas mais próximas a mim começaram a entrar em oração, e Deus começou a levantar o exército para interceder pela minha vida. O exército foi sendo levantado, e quando aquele demônio riu para mim, aquele demônio começou a rir para mim, eu me lembro, irmãos, que na segunda vez que ele riu, eu vi aquilo por 2 vezes, eu vi na minha frente de olho aberto. Foi quando eu passei 2 noites sem dormir, e aquele demônio riu para mim pela segunda vez. Ou seja,
do meu estado. Eu estava debilitado. Imagina, eu era um guerreiro até uma semana atrás. Até uma semana atrás eu estava pregando, ganhando almas. Uma semana depois eu estava dentro de uma cama, debilitado, fazendo demonização, tomando remédio, tomando oxigênio pelo nariz. Ali a gente conseguiu alugar uma máquina, eu consegui botar o oxigênio para tentar respirar melhor. Imagina, eu estava debilitado, sem força para pegar um copo sequer na mão, quando de repente, irmãos, na segunda vez que ele fez isso, ele começou a clamar, ele começou a rir de mim. Quando naquele momento ele riu, eu escutei a voz de Deus dizendo para mim: meu servo, ele está rindo de você, mas quem está no controle da sua vida sou eu. Eu não conseguia falar, mas dentro de mim houve uma alegria naquele momento, porque eu sabia que Deus estava no controle da minha vida, eu sabia que Deus estava comigo. Foi quando eu vi aquele demônio, e mesmo um pouco debilitado, eu ainda consegui pegar o telefone e disse: eu vou pedir um contato, eu vou pedir ajuda às pessoas que admiram o ministério que Deus me deu, porque eu tenho certeza que tem gente que é grato, porque de repente eu fui um Davi na sua vida, de repente através das mensagens que Deus me deu, gente que estava caída, Deus levantou, gente que estava desviada, voltou para o Evangelho, gente que estava no tráfico, saiu, gente que estava na vida torpe, abandonou, que estava no crack. De repente, nesse momento, eu fui um Davi na sua vida, e eu sabia que eu precisava dos Abisai de Deus, eu precisava de alguém que assumisse aquela guerra agora. Eu que já orei por tantas pessoas, eu precisava que as pessoas orassem pela minha vida, eu precisava que as pessoas clamassem pela minha vida, para me ajudar naquele embate, porque o Sbilinob apareceu para me ferir, o Sbilinob naquele momento, aquele gigante, se apresentou para derrotar a minha vida, e eu precisava de pessoas para me ajudar. Quando de repente me deu uma força, eu fui à rede, Deus sabe, eu coloquei na rede social, no meu Instagram, na minha página, no Facebook, eu pedi ajuda para que as pessoas orassem. Eu não precisava de fã, eu precisava de intercessores, guerreiros que se levantassem para que pudessem entrar naquela guerra comigo. E para a glória de Deus, Deus levantou no Brasil, Deus levantou nos estados do Brasil pessoas que intercedessem pela minha vida. Deus, quando eu comecei a postar, pessoas de outros países começaram a pedir, falando: como é que o senhor está? Eu estou orando pela sua vida. Deus começou a levantar os Abisais para clamar pela minha vida, para pedir a Deus misericórdia pela minha vida. E qual foi o resultado? É interessante, foi essa parte que Deus fez no mundo espiritual. E olha que interessante, quando foi no domingo, Deus usou um amigo meu e ligou para um doutor e disse: doutor, eu tenho um amigo que está acamado e eu preciso que o senhor vá lá ver ele. Irmãos, aquele médico, sem me conhecer, ele não sabia nem quem eu era, doutor Fábio Nardini, aquele homem saiu lá do seu escritório, saiu da sua clínica em Belfort Roxo, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, saiu de lá, foi lá onde eu estava, dentro da mata de Tinguá, dentro do meio do mato. Aquele homem foi lá sem me conhecer. Ele olhou meu estado, viu o pastor Marcos Pereira lá, viu que era um ambiente cristão, e aquele homem, sem me conhecer, disse: eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você. E aquele homem começou a cuidar de mim. Olha que coisa interessante, Deus levantou uma igreja. Olha que coisa tremenda que Deus fez. Deus levantou uma igreja, um exército, para guerrear pela minha alma. Sabe por quê? Porque eu precisava. Eu tinha certeza que se eu não vencesse aquela batalha no campo espiritual, eu não sairia vivo no meu corpo físico, minha saúde não iria adiantar. Eu até falei com o médico, eu falei: doutor, se aquela batalha não fosse vencida no campo espiritual, só ia dizer para minha família: olha, nós fizemos de tudo o que foi possível para restaurar o Júnior e não conseguimos. Pastor, o senhor tem base para isso? Tenho. Porque quando Josué orou pela vida de Josué, quando Moisés orou pela vida de Josué, a Bíblia diz que Moisés está em cima do monte e Josué embaixo lutando. E quando as mãos de Moisés se erguiam, Josué prevalecia na batalha. Mas quando as mãos de Moisés cansavam, era o inimigo que prevalecia na batalha contra Josué. Então, para que Josué vencesse no mundo físico, a batalha teria que ser vencida no campo espiritual. E eu precisei que essa batalha fosse ganha no campo espiritual. Então, olha que coisa tremenda que aconteceu. Deus levantou um exército de Abisai para interceder a Deus pela minha alma, por causa daquela batalha espiritual. Mas Deus usou um médico para cuidar da minha saúde. Então, eu me lembro que ele começou a cuidar de mim. Irmãos, eu nunca tinha visto o doutor Fábio. Eu me lembro que até remédio para mim, ele comprou do bolso dele. E ele aqui foi uma coisa tão extraordinária. Ele disse: vamos cuidar de você. E todo dia ele ligava para minha esposa: como está o Júnior? Como o Júnior está? Olha a saturação dele, eu estava com 86%. Chegou a bater 86% de oxigenação no sangue. Era para ser entubado, internado. E ele disse: vamos cuidar desse paciente. E assim foi, e assim aconteceu. Quando foi uma semana depois, ele disse: eu quero te levar na minha clínica. Eu tive uma ligeira melhora. Uma semana depois
que a igreja começou a orar, eu comecei a melhorar, o oxigênio começou a vir, e eu me lembro que o oxigênio vindo, naquele momento eu comecei a respirar um pouco, respirar melhor. Eu me lembro que todos os dias eu falava para Deus: Senhor, me ajuda a respirar sem esse aparelho, me ajuda a respirar sem esse aparelho. E a igreja orando, e todo mundo orando, a missionária Andréia, que cuidou de mim na parte material, na parte da alimentação, orando por mim, todos ali orando, todos, pastor Daniel Candeia, todo mundo orando que estava perto de mim, uma guerra, fora as pessoas que estavam ao redor do Brasil e outros países orando, e eu me sentindo fortalecendo, e daqui a pouco a minha força ia voltando, pouco a pouco a minha força ia voltando, a vontade de respirar, eu comecei a respirar sem a ajuda dos aparelhos, foi tudo voltando, quando de repente eu fui na clínica dele, e eu me lembro que quando eu cheguei na clínica, ele bateu a tomografia, e aquilo foi extraordinário. A primeira tomografia dava que eu estava com 20% só do tomado. Na segunda tomografia, ele disse: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Você está com 20%, tinha 20% da sua tomografia na primeira, e agora o senhor está com 50%. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, tem alguma coisa acontecendo. Pela tomografia, eu devo te internar. Mas pelo paciente que eu vi uma semana atrás e o paciente que está aqui na minha frente, eu não vou ficar com aquilo que a tomografia está me mostrando. Eu vou ficar com aquilo que eu estou vendo aqui. Você está melhor. Você está ficando melhor. Eu me lembro que o pneumatologista, quando ele mandou para o pneumatologista a minha tomografia, o pneumatologista olhou e disse: interna esse moço agora. E ele disse: doutor, não vou internar ele. Eu estou vendo como estava o meu paciente uma semana atrás e como ele está agora. E depois ele falou para mim: olha, Júnior, eu estou crendo que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. Só pode ser Deus, porque eu não estou acreditando nesse exame. Um médico disse: os exames estão mostrando que você tem que ser internado, mas eu estou olhando para você e você está aparentando que você está muito melhor. E eu me lembro que quando eu saí daquela clínica, o outro médico ligou para ele e disse: doutor, se aquele moço morrer, você vai perder o seu CRM. Você tem que internar ele. E ele disse: nós não vamos internar ele. Ele disse: aquele moço tem muita fé. Oh, glória! Aquele moço tem fé. E Deus vai fazer uma obra na vida daquele moço. Ele já sabia, irmãos. E é interessante que dali começou o meu processo de recuperação. Isso foi numa terça-feira, se eu não estou enganado. Quando foi na outra segunda, já faria 15 dias, na outra segunda, eu fui na igreja do pastor Marcos Pereira, sentei lá. E quando eu sentei naquele púlpito, o pastor falou assim: Trovão, fala qual vai ser o dia do seu culto de ação de graça. E o pastor Marcos Pereira falou no meu ouvido: Trovão, Deus está mandando você dar uma palavra. E o médico foi no culto naquele dia. O médico estava lá para me acompanhar, para ver como eu ia reagir. E a recomendação do doutor, de 23 anos de medicina, ele disse: Júnior, você não pode nem pensar em pregar. Você está ainda em processo de recuperação. Não vamos abusar, não prega. E eu me lembro que o pastor Marco disse: Deus mandou você dar uma palavra. E eu lembro que eu levantei para ir no banheiro e ele chamou minha esposa. Quando eu fui sair do banheiro, o médico estava junto com a minha esposa com o oxímetro na mão. Ele: Júnior, você está passando mal? Você está bem? Eu preciso medir você, eu preciso medir sua oxigenação no sangue. E quando ele botou aquele aparelho no meu dedo, eu olhei, ele tirou o aparelho de novo, ele colocou mais uma vez. E ele falou: não é possível, tem alguma coisa acontecendo. E quando ele mediu a minha oxigenação, estava 97%. Ele olhou para mim e disse: é inacreditável. Como pode um paciente com uma semana atrás com 50% do pulmão tomado e uma semana depois está com 95% de oxigênio no sangue? Ele disse: Júnior, em 23 anos de medicina, eu nunca vi isso. Só pode ter sido Deus que agiu na sua vida. Não tem como. E quando eu assumi a tribuna, irmãos, para dar uma palavra, quando de repente eu fiz uns agradecimentos, e você já viu, né? A graça começou a descer, a presença, eu comecei a sentir a presença, e daqui a pouco eu dei um brado, irmãos. Eu dei um brado, e quando eu dei um brado, aquele médico começou a chorar. A graça de Deus começou a descer, e aquele homem chorando, ele chorando. E daqui a pouco, no final de tudo, ele disse assim: em 23 anos de medicina, a esposa dele disse: eu nunca vi meu marido chorar dessa maneira. Ele disse: é impossível. Como eu poderia acreditar se eu não estivesse vendo? Você uma semana atrás com o pulmão tomado, e uma semana depois pregando desse
jeito. E quando ele colocou aquele aparelho no meu peito, ele falou, deixa eu examinar seu pulmão. Ele colocou, ele falou, respira, respira, solta, respira, solta. Quando daqui a pouco ele dentro do carro fazendo teste, ele disse, Júnior, é inacreditável, eu estou fazendo um exame do seu pulmão, estou olhando, vendo seu pulmão, escutando, e seu pulmão está limpo, não tem nada nos seus pulmões. Ele disse, não tem explicação, só Deus pode fazer isso. Oh, glória! E ele olhou para mim e disse, agora eu estou entendendo porque Deus te trouxe você, pastor Marcos, para perto de mim, porque foi para avivar a minha fé, foi para avivar, despertar dentro de mim a fé. Eu disse, doutor Fábio, Deus não une pessoas apenas, Deus une propósito. Deus nos uniu, Deus colocou o Senhor para cuidar da minha saúde e colocou eu na sua vida para aumentar a sua fé, para cuidar da sua fé. Hoje, irmãos, aquele médico é meu amigo, a sua esposa, a doutora Raquel Stasiak, é minha amiga. Estive na casa dele, comi na casa dele, dormi na casa daquele homem. Deus preparou tudo para a glória de Deus. E eu estou aqui para agradecer a Deus em primeiro lugar. Eu estou aqui para agradecer o meu Senhor, o meu Salvador, por me permitir viver mais uns dias de vida sobre a face da terra. Eu estou aqui para agradecer a minha esposa, que esteve todos os dias comigo, todos os tempos. Eu nem posso contar o que ela fez por mim. Nos momentos que eu não podia fazer nada, ela estava do meu lado. Eu disse, essa mulher me ama mais do que eu penso. Ela cuidou de mim, meus filhos que oraram pela minha vida, meus filhos biológicos que oraram, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, minha família que orou por mim, meu pastor Marcos Pereira, que clamou pela minha vida, foi uma amizade na minha vida, pastor Daniel Candeias, a Nívia Silvia, a filha do pastor Carlinhos, o Luciano Levita, a Renata, a Silvana, a Andréia. Irmãos, pensa numa mulher que acaba